Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui conosco mais uma vez. Quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar junto para poder compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Estamos estudando os dons do Espírito Santo, estamos estudando as capacitações que o Espírito Santo de Deus nos dá, as dádivas, para aquele que quer andar com Ele, fazer a sua obra, viver no seu reino. Nós estamos lendo 1 Coríntios 12, que é de onde parte a nossa jornada para conhecer os dons espirituais. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no versículo 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e ler esse texto. Claro, se você tiver a sua Bíblia. Se não tiver, não tem problema, acompanhe a leitura. Nós estamos utilizando a nova tradução na linguagem de hoje, porque achamos ser uma linguagem mais fácil, mais acessível, de mais fácil compreensão. Então vamos lá. Hoje nós vamos tentar falar sobre mais dois dons. Versículo 10. Uma pessoa recebe o poder para fazer milagres. Nós falamos ontem sobre milagres. E outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ou seja, em muitas versões fala dom de profecia. E podemos usar realmente o dom de profecia como sendo um dom. Para entendermos o que é o dom de profecia, eu preciso saber o que faz um profeta. Algumas mensagens atrás nós falamos sobre profeta. Você pode buscar lá no nosso canal e ouvir um pouco mais sobre aquela palavra. Você vai entender um pouquinho mais sobre profeta. Mas, para tratarmos desse dom, vamos tentar entender o que a Bíblia fala. Nessa versão, nessa tradução diz assim: uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ora, qual era a função do profeta? Uma das funções do profeta era levar a mensagem revelada de Deus. O profeta já conhecia, já sabia exatamente o que Deus queria. Não que o profeta não fosse identificado como vidente, aquele que via o que outros não viam, aquele a quem Deus mostrava algo específico para transmitir ao povo. Então nós vemos figuras proféticas dessa natureza, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em situações até menores no Novo Testamento, né? Posso citar aqui o nome de Ágabo, por exemplo, que previu que em Jerusalém iria faltar mantimento, alimento, e ele assim profetizou, e as igrejas se uniram para poder levantar mantimentos, recursos para o povo de Jerusalém. Então ali a gente vê realmente o profeta que anteviu o que iria acontecer. Mas a maioria dos profetas, e isso é uma coisa notória e certa, que a função de cada um deles era levar a mensagem de Deus, aquilo que eles aprendiam, aquilo que eles conheciam. E tão bem conheciam que no tempo de Elias, por exemplo, a gente pode citar, havia escola de profetas. E outros textos da Bíblia a gente vê também essa escola de profetas, Elias, Eliseu, enfim. Homens que eram vocacionados e que estudavam para conhecer, para entender mais a vontade de Deus, a palavra de Deus e poder anunciar ao povo. E os profetas também eles exortavam, eles admoestavam. Exortar é chamar a atenção de uma forma mais enérgica. Admoestar é uma forma mais branda, né? Então eles alertavam o povo, eles repreendiam o povo em justiça, sempre entendendo que a vontade de Deus era primária, a vontade de Deus acima de tudo. Entre a vontade de Deus, a vontade de um rei, a vontade de um nobre, a vontade de Deus, o profeta ele tinha certeza que tinha que falar o que Deus estava mandando, e por isso ele era profeta. Há profetas em nossos tempos atuais? Sim, há profetas em nossos tempos atuais. Há homens de Deus como pastores, evangelistas, e homens que recebem os mais diferenciados títulos, como bispos, como presbíteros, enfim, são usados por Deus como profetas. São pregadores, homens que nós conhecemos como pregadores. Esses homens são profetas.
Então, é o entendimento que nós temos na palavra. E para alguns é dado esse dom. Pastor, mas não é o dever de todos pregar a palavra? Sim, todos nós devemos ensinar a palavra, pregar a palavra. Mas alguns têm esse dom de ir à frente, ir em público, subir num púlpito e anunciar esse evangelho, estar com autoridades, estar com pessoas, enfim. Esse é o dom específico do profeta. E há muitos que são chamados para ser profetas. Outro dom que cita esse versículo 10. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. É o dom de discernir espírito. A capacidade de discernir espírito, irmãos, é dom de Deus. Sabe por quê que Deus dá esse dom? Muitas pessoas têm entrado em igrejas dizendo que são de Deus, dizendo que são usadas por Deus. E eu digo para você hoje, sem medo de errar, esse tem sido um dos dons mais necessários para a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja cristã ela tem sido enxovalhada pelas pessoas do mundo lá fora, como se fosse uma igreja gananciosa, como se os pastores quisessem tirar proveito das pessoas, pelo mau exemplo que alguns dão. Infelizmente, muitas pessoas se prendem ao mau exemplo e acham que o mau exemplo é a referência ao modelo da igreja evangélica. E não é isso. Sem medo de errar, eu digo para você que de 5 a 10% no máximo de pastores, e ainda estou sendo assim, bem, como é que se diz? Bem generoso. Nós temos aí uns 10% de pastores, líderes no Brasil, que tem uma vida, pode-se dizer que tem uma vida abastada, né? Que tem, como as pessoas dizem, tem casa, tem mansão, tem fazenda, tem jatinho. Gente, isso é minoria. É 10% coisa nenhuma, eu digo 2% se bobear dos pastores no Brasil inteiro, porque a maioria, desculpa eu me usar como exemplo, eu pago aluguel, não tenho casa própria, sabe? Até o meu carro eu pago prestação. Então as pessoas têm uma ideia errada de pastores, de líderes, como se fossem pessoas abastadas. E não é isso. A realidade do evangelho no Brasil não é essa. Não é essa. Pode ser que você tenha tido contato com pastores, líderes abastados, mas essa não é a realidade da maioria dos pastores no Brasil. Você imagina o que muitos pastores estão vivendo nessa época de pandemia com suas igrejas fechadas e que dependem do recurso dessas igrejas. E muitas igrejas não têm conseguido honrar o compromisso com seus líderes. E é por isso que eu digo que esse dom é de suma importância. Sabermos discernir o espírito, de que espíritos são homens que chegam às igrejas. Eu mesmo, nas igrejas que eu pastoreei, quantos homens chegaram falando em nome de Deus e eram instrumentos do diabo para atrapalhar a igreja. E quantas vezes eu pedi ao Senhor que me desse discernimento e que nos desse discernimento para ver o que estava por trás desses homens, que se levantavam para denegrir, para atrapalhar o crescimento, a obra da igreja do Senhor. E olha, esse é um dom espiritual, o dom de discernir espírito, de discernir que espírito está dizendo que alguém é do Senhor, porque alguém se levanta dizendo que é do Senhor e pode não ser. Quantos instrumentos de Satanás foram plantados no meio da igreja para dividir a igreja, para derrubar pastores, para fazer com que a obra de Deus parasse, e isso existe até hoje. Homens que dividem a igreja, que derrubam pastores, que criam confusão no meio do rebanho para ver as coisas irem de mal a pior. E é por isso que nós precisamos pedir a Deus que nos dê discernimento espiritual, para visualizar essas coisas, para discernir essas coisas. Então hoje nós vamos ficar com esses dois dons, o dom de profecia e o dom de discernir espírito. Amém? Até porque, deixa eu falar uma coisa para você, o diabo também capacita homens e mulheres. O diabo usa pessoas também para trazer, por exemplo, cura, para falar como profetas, sabe? Para fazer até situações que parecem milagres.
E aí há muitas pessoas que seguem esses homens que são instrumento do inimigo. Precisamos ter discernimento espiritual para que a igreja não sofra, para que o povo não ridicularize a igreja do Senhor. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por essa palavra. E aqui venho pedir, Senhor, derrame esses dons sobre a tua igreja, num tempo tão necessário, num tempo tão próprio, Pai, eu te peço. Te peço pelos nossos irmãos que estão ouvindo essa palavra. Te peço pelos nossos amigos, pelos nossos queridos. Pai, alcança o coração e a vida de cada um. Se alguém tem tido, Pai, uma ideia, uma imagem distorcida da tua igreja, que possa, Senhor, com o conhecimento da tua palavra, com o conhecimento da igreja, entender qual a tua vontade para nós, para esse mundo. No nome santo de Jesus, eu entrego a nossa vida e te peço uma noite de paz em tua presença. No nome de nosso amado Salvador e Rei Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Querido, hoje ficamos mais uma vez por aqui. Deus te abençoe. Foi bom estar com você. Um beijo no seu coração.